Aproveitar para anunciar aqui, é um dia bacana para a gente, um reforço na nossa página internacional. Tenho o prazer de apresentar essa nova vinheta da Band News FM. Agora, da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. O melhor correspondente do Brasil, com todo respeito e carinho aos meus amigos e colegas Eduardo Barão, Felipe Killing, Guga Chakra, que é muito parceiro meu também. O Jamil Chad é o melhor correspondente que nós temos hoje, seja na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Jamil, bem-vindo à Band News FM. Não será nesse horário, será de segunda a sexta às 4h20, mas o Jamil gentilmente participa conosco hoje para se apresentar, se é que isso é preciso, e para trazer uma outra informaçãozinha também, né, Jamil? Bom dia para você. Megali, Ellen, bom dia a todos. Seu nome, privilégio estar aqui com vocês, fazer parte do projeto em 2022. Chega a ser até injustiça social aí que você colocou na apresentação, Megali, mas vamos lá para 2022, um ano bastante intenso, bastante no Brasil, mas no resto do mundo também. O que o Barão falava agora do que acontece em Nova York também está acontecendo aqui na Europa. E, claro, vamos trazer notícias, sim, às 4h20, como você citou, mas eventualmente no teu programa também, viu, Megali? Estamos aqui. Eu faço questão. Ô Jamil, vamos lá então. A notícia urge. Aqui no Brasil a gente não faz ideia do tamanho do estrago da Ômicron. A gente está vivendo mais na base do chute, da percepção visual e empírica do que qualquer outra coisa, né? Você olha para o lado, tem gente se contaminando. Ontem, 3 amigos meus testaram positivo, uma sobrinha testou positivo, uma coisa de louco. Mas a gente não tem ideia, que é um apagão de números. Só que o Jamil teve acesso a dados da OMS que apontam que há de fato uma explosão nos casos de Covid, mas uma queda, e essa é a boa notícia, no número de mortes, né, Jamil? Exato, Megali. Vamos lá para os números, porque os números, claro, nos ajudam a mapear a dimensão dessa nova onda e dessa nova etapa da Covid-19. Nós temos aí, em uma semana, quase 10 milhões de novos casos no mundo. Quase 10 milhões. Vamos tentar entender o que significa isso. Nos 6 primeiros meses da Covid, lá em 2020, nós tivemos 10 milhões de casos. Ou seja, em uma semana, nós estamos tendo o equivalente a 6 meses de contaminação daquele período de lockdown, daquele período de fechamento, de muito medo que nós tivemos lá atrás. 10 milhões de casos em uma semana. Você falou de apagão, o apagão também na OMS, porque a OMS não conseguiu coletar esses dados de uma forma, eu diria, regular. Esses dados ainda são da semana que terminou no dia 2 de janeiro, e a própria OMS já fala essa semana será ainda pior, porque em apenas 2 dias nós tivemos 5 milhões de novos casos, ou seja, é uma explosão. É como a OMS disse, inclusive ontem à noite, é um tsunami de casos. Agora, a boa notícia é que você tem uma queda no número de mortes, uma queda de 10% no número de mortes. Aí temos aí na semana 41 mil óbitos. Agora, vamos também colocar isso em perspectiva, Megali. 41 mil óbitos numa semana é ainda extremamente elevado, é extremamente preocupante, é absolutamente inaceitável achar que esse é um vírus suave, comum, uma gripe comum, quando você tem 41 mil mortos numa semana, obviamente, por conta da Covid. Então, não há espaço ainda para fazer qualquer tipo de comemoração, para dizer que isso é uma gripe normal. Não é essa a constatação. A constatação é de que você, sim, tem uma explosão no número de casos, mas, pelo menos, por enquanto, não tem essa explosão no número de mortes, nem de internações. A grande pergunta que fica, um pouco como o Barão falou, é como é que fica a operação do dia a dia das economias, como fica justamente a convivência com essa nova realidade. O que o Barão citou do transporte público na Nova York, aqui também, aqui do lado, na França, o governo francês procurando desesperadamente motoristas para os ônibus das cidades, porque simplesmente não existe uma capacidade suficiente para substituir esses trabalhadores. Então, sim, é uma boa notícia a queda do número de mortos, mas nem de longe nós estamos falando do fim da pandemia ou fim do período agudo da pandemia.
Ô Jamil, o Megali disse, olha, em relação à Ômicron, a gente não sabe aqui, né, é só um levantamento, assim, empírico, a gente vai sentindo os amigos, a família, pessoal sendo contaminado, mas tem uma coisa que a gente está vivendo aqui, que é uma superinflação, é uma disparada de preços em geral, de tudo, do cafezinho, que um ouvinte relatou, estava R$7, um expressinho por aqui, mas não é só aqui, né, isso está se refletindo no mundo também. Exato, Ellen. Esses são os dados que foram apresentados hoje pela manhã pela FAO, dados que mostram que os preços de alimentos no mundo atingiram, no final de 2021, a sua maior patamar em 10 anos. Então, de fato, o que vocês estão vendo aí no Brasil é parte de uma história global, uma parte de uma história que gera muita preocupação, porque, óbvio, o aumento no preço de alimentos significa um maior número de pessoas que vai passar fome, um número de pessoas que vai cair numa situação de vulnerabilidade. Vamos só também colocar em números. O ano de 2021 viu um aumento nos preços dos alimentos no mundo, de uma forma geral. Claro, aí depende do país, etc., mas de uma forma geral, os preços das commodities subiram em 28% em 2021, comparado com 2020, e colocou, então, esses preços no maior patamar em 10 anos. Óleos vegetais, mais de 60% de aumento. Açúcar, mais de 37%. Cereais, 27%, e assim por diante. Ou seja, você tem um aumento que não é de apenas alguns pontos percentuais, é um aumento substancial. E cada um deles tem um motivo: seca num país produtor, falta de estoques em outros países, mas o resultado disso é uma pressão social ainda maior. Então você teve já em 2020, não estamos falando de 2021, que foi o último ano que eles conseguiram contabilizar, um aumento no número de famintos em 161 milhões de pessoas pelo mundo. Isso é 2020, não estamos contando ainda 2021. Ou seja, esse número, esse exército de famintos aumentou certamente em 2021. E um dos grandes legados da pandemia é justamente a volta da fome na agenda internacional. E aí um dado absolutamente assustador, Ellen. Para voltar aos números de 2019, ou seja, pré-pandemia, o mundo talvez tenha de esperar até 2030. Essa é o tamanho do impacto social da pandemia. Ô Jamil, só para terminar, em um minutinho, o Brasil teve uma... enfim, foi tema de noticiário muito negativo, né, no auge da pandemia, quando os números aqui eram absurdos, o discurso do governo mais absurdo ainda. Bolsonaro foi o grande personagem, de uma forma negativa, da Assembleia Geral da ONU. Enfim, o mundo falava do Brasil dia sim e dia sim, e sempre com uma conotação negativa. Agora que os nossos números estão um pouquinho mais controlados, nossa vacinação está adiantada, apesar dos esforços em contrário do presidente, o mundo deu um tempo de falar do Brasil, a gente sumiu um pouquinho, porque hoje a ausência é o melhor quadro possível, né? Não falarem da gente já é um ganho enorme. O mundo deixou de lado o Brasil um pouquinho? Ele deixou um pouco de lado, mas existe um aspecto da história brasileira que marcou, que foi o negacionismo. Esse negacionismo, o mundo inteiro teve números bastante impressionantes. Não foi só o Brasil, outros países também tiveram números impressionantes. Mas o que você tinha eram governos que tentavam reagir, que tentavam, dizer, lamentamos muito pelas mortes, vamos atrás das vacinas, vamos construir um novo sistema, etc. E não era um governo negacionista. O que chocou o mundo é que, enquanto os números no Brasil explodiam, o negacionismo continuava. No que se refere aos números, o Brasil, de fato, sai um pouco desse foco, porque, claro, agora temos uma realidade diferente. O epicentro ele vai mudando, foi mudando nos últimos 2 anos. Agora, o que não desapareceu foi essa percepção de que existe um mal-estar muito grande em relação ao Brasil por conta desse negacionismo, que não é só em relação à Covid, em relação ao desmatamento, em relação aos direitos humanos, em vários outros aspectos. Isso, Megali, não desapareceu. Muito bem, Jamil Chad estará conosco todos os dias de semana, da segunda a sexta, às 4h20 da tarde, eventualmente também neste horário, será um grande prazer. Jamil, bom, a nossa equipe internacional, que já era uma seleção, agora virou um Dream Team. Jamil, bem-vindo, e deixa eu aproveitar e dar os parabéns por um podcast do qual você participou, o Sequestro da Amarelinha. Eu já ouvi todos os 5 episódios, é muito bom, é muito bom, um trabalho excepcional do Jamil e de uma grande equipe da Piauí, mostrando ali como que um
a camisa brasileira e a imagem mesmo da seleção brasileira, né, que já foi tão forte, tão valorizada, hoje se tivesse capital aberto na bolsa, as ações estariam valendo 1 centavo, né? A gente jogou fora todo o respeito que a gente tinha numa longa história de corrupção, de incompetência, e esse podcast mostra muito bem isso. Valeu, Jamil, bem-vindo, um abraço para você, até a próxima. Obrigado, Megali, Ellen, bom dia a todos vocês.